fechando aí o assunto, né, sobre a Sul-Americana, vou pular já para o Palmeiras, que estava jogando agora. Eu particularmente não acompanhei o jogo, mas o Alexandre com certeza acompanhou, então ele vai dar aí os detalhes, comentar um pouquinho sobre a classificação do Palmeiras, a expectativa dele aí para as oitavas de final, né, e sobre o jogo de hoje também, né. Cara, então, o jogo de hoje deu para ver que o Abel errou na final contra o São Paulo e ele percebeu o erro, porque na final ele é o que toda a torcida do Palmeiras questionou foi a escalação do Mike e do Vitor Luiz nas laterais. E o que o Abel fez hoje? Colocou o Gabriel Menino e Matias Vinha, que são os laterais que a torcida pediu. O jogo foi outro, e os dois foram tipo, participativos em 3 dos 6 gols. Entendeu? O Gabriel Menino deu o passe para o Vinha fazer o primeiro. O Vinha, nos outros 2 gols, ele cruza a bola bate em alguém e sobra. No caso, uma foi para o William, a outra foi para o Rony. Então, a questão do Abel ter percebido o erro, a gente gostou. Porque, assim, cara, igual eu já tinha comentado outras vezes, ele não é um técnico dispensável, porque ele é um cara que errou na estratégia de jogo contra o São Paulo e foi isso. E a torcida entende, cara, porque, por exemplo, na final de 2018 contra o Corinthians, que o Palmeiras perdeu a final do Paulista, a torcida ficou muito mais indignada, porque ali foi uma situação tipo que o Corinthians jogou pior e tal, e ganhou. Nesse caso, a torcida do Palmeiras reconheceu que o São Paulo enxergou melhor a estratégia de jogo, conseguiu entender melhor, ter um entendimento melhor do jogo, né, da final. E jogou como se fosse uma final, coisa que o Palmeiras não fez. Fora os erros de escalação do Abel. Então a torcida ficou chateada com a derrota, mas, por exemplo, com essa vitória de hoje, já dá uma apaziguada e já mostra que pelo menos o Abel consegue enxergar os próprios erros, o que é importante. Ele ganha mais crédito, né, o que ele já tem bastante, né, Sim. e confiança para o restante da temporada, né. Foi um jogo, uma goleada, né, 6-0, um placar elástico, né. Tudo bem que é um time fraco, né, que já estava desclassificado, mas tem que fazer, tem que jogar assim, tem que ganhar desse jeito, né. Um Cara, time atual campeão da competição, né, então, eu acho que assim, demonstrar força, né. exatamente isso que eu ia falar agora, sobre demonstrar força. Ano passado, o Palmeiras chegou com um certo respeito nas oitavas da Libertadores, justamente por golear esses times menores que ele pegou durante o campeonato, na fase de grupos. Porque na fase de grupos, ano passado, o Palmeiras goleou 2 vezes por 5-0 e tiveram 3-0 e tudo mais. E esse ano foi a mesma coisa, teve 2 goleadas 5-0, teve o jogo de 4-3 lá contra o que perdeu, mas fez 3 gols. O time está com uma média superior a 3 gols por jogo, então isso intimida os adversários de alguma forma, entendeu? É importante que faça essas goleadas, mesmo que o time seja um saco de pancadas, digamos assim, é importante demonstrar força para poder chegar com moral na fase mata-mata. Joia. E aí, Peixe, tem algum comentário sobre o Palmeiras? Você que é palmeirense, Alexandre, você não acha que o Abel mescla muitos jogadores? Não está na hora de escolher o time titular para começar? Sim, ele tem um time principal, na verdade, né? Ele tem um time principal, igual o time que jogou o Campeonato Paulista inteiro foi mesclado. Chegou na semifinal, ele colocou o time titular e na final o time titular. Então, mas eu acho. Eu, como um que opina sobre o jogo, eu acho que ele já passou da hora de começar a colocar o time titular em ação. Porque agora que vai ser os mata-mata da Libertadores, o Brasileirão vai começar. Aí ele vai começar a poupar jogador Brasileirão também. Não, mas agora eu acho que ele vai com mais força, porque assim, ó, o que acontece? Lembra que ele se chegou a falar nas entrevistas que o Campeonato Paulista era um laboratório. E hoje eu percebi que realmente foi. Sabe por quê? O Rafael Elias, que foi um atacante da base que ele tentou utilizar no Paulista, hoje o Palmeiras já emprestou. Então, eu acredito que aquelas primeiras 10 rodadas, eu acredito sim que ele tenha usado para poder ver quem desses jogadores vão ser aproveitados e quem vai ser dispensado. Justamente para montar o melhor time possível com aquele elenco que ele tem para Libertadores e Brasileiro. Porque daí no Brasileiro ele não vai colocar mais sub-20, sub-17 igual ele colocou no Paulista. Ele já começou a emprestar esses caras. Bom, beleza. Agora fazer um breve comentário também sobre o jogo do São Paulo, né?
que é mais a minha área. Então, o São Paulo estava jogando de ressaca, né, vamos dizer assim, com o título, né, graças a Deus, do Campeonato Paulista. Então, o Crespo resolveu poupar de novo os jogadores, né, entrou com uma equipe reserva. Eu achei legal ali, principalmente pela questão do Hernanes, né, que não está tendo oportunidade, não está mostrando futebol também para ter oportunidade, mas teve a oportunidade dele. Eu acho que ele precisa de ritmo de jogo, é um cara importante para o grupo, para jogos truncados, né? Então, entrou um time alternativo ali, pegou um dos piores times aí também, acho que da Libertadores, tomou goleada com o time titular em casa e tomou goleada do time reserva fora, né? São Paulo teve muita oportunidade, podia ter goleado demais ali, mais gols, né? O destaque ali para mim foi os dois meninos que jogaram no meio ali, o Rodrigo Nestor, que é um bom jogador, e o Shailon, que estava precisando muito de confiança e vindo de empréstimo, né? E fez uma boa partida. O Bruno Alves fez o gol 300 ali do São Paulo na Libertadores, que começou a abrir o caminho ali para a vitória, né? Foi um jogo seguro, não ofereceu perigo nenhum. O São Paulo foi... Outro destaque também para mim foi o Rojas, né? Que está em final de contrato aí com o São Paulo. Eu espero que renove, mas claro, nas condições do clube também não faça loucura, porque não dá para fazer nesse momento de pandemia, né? Mas ele fez um golaço. O São Paulo jogou muito bem. Confiança está lá em cima de novo, né? Aproveitando as vitórias, o time que está jogando bem, tanto o time titular quanto o reserva. Infelizmente classificou em segundo, né? Mas foi por um jogo que perdeu aí pro Racing, né, em casa. Então, a expectativa vamos ver o que vem pela frente aí, né? A expectativa é boa, mas, sinceramente, eu não quero enfrentar um Flamengo, um Palmeiras já na oitava de final, né? Eu espero que escape, né? Mas se for para enfrentar, vamos fazer o quê, né? Já que ficou em segundo, corre o risco de um sorteio dar uma sorte ou um azar de enfrentar, ter um grande jogo assim já de cara na Libertadores. Então, cara, pensando nas oitavas, realmente este ano ali promete ser umas oitavas fortes, porque tem muito time bom tanto no pote A como no pote B, né? Você falou ali do Rojas. Eu lembro quando esse cara chegou no São Paulo, cara. Eu falei, pô, esse cara vai ser bom. Aí o bicho começou a lesionar e nunca mais jogou, né? Eu acho que se ele tivesse uma gratidão pelo São Paulo, ele aceitaria uma proposta salarial de acordo eu acho também pela recuperação que teve, né? Precisava, né, de ter essa gratidão realmente, né? Por tudo que ele passou, por tudo que ele teve agora, conseguiu, tá tendo sequência, né? Eu acho que ele deveria renovar, mas tem muita coisa envolvida, né? Vamos aguardar aí. E aí, Peixe, e o Corinthians na Libertadores, como é que é? Sem chance. Quero falar um pouquinho relacionado ao título do São Paulo. Quero dar parabéns para o São Paulo, né? Desde 2012, o último título foi a Sul-Americana em 2012, na época que o Lucas jogava lá ainda. O Lucas deu show nessa Sul-Americana, o jogo nem acabou. Eu lembro que foi contra o Tigres. O jogo nem acabou, pitou, acabou, 2012 foi campeão. Depois disso, só em 2020. Mas esse ano eles só ganharam porque não acabou o jogo também, né? Esse ano nós ganhamos, porque o Palmeiras não veio pro segundo tempo. Nossa.